Como já falamos aqui, emprega-se em eletrônica símbolos para representar os componentes ou os circuitos eletrônicos. Assim, resistores têm símbolos também. Este é o símbolo mais empregado no Brasil, símbolo para o resistor. Este outro também, mas mais empregado na América do Norte. Os dois tipos de símbolo nós usaremos aqui no curso, porque você vai encontrá-los em esquemas, diagramas elétricos, os mais variados, os mais circuitos internacionais e circuitos elaborados aqui no Brasil. Então, símbolo do resistor fixo, observem os dois ali. Resistor ajustável, olha, 3 símbolos que se emprega para resistor ajustável. Para os potenciômetros e trimpotes, que são resistores variáveis, empregamos símbolos como estes aqui. Observe, fixo, quer dizer, fixo não, é um resistor do tipo do empregado no Brasil, um retângulo, a seta, observe os 3 terminais, o potenciômetro tem 3 terminais, do centro, a setinha representa a parte que se move em cima da resistência para o ajuste da resistência. E aqui, resistores ajustáveis. Aqui eu mostro a você um exemplo de um diagrama elétrico de um circuito eletrônico. Observe o símbolo do resistor. Ali você vê o resistor de 100 ohms, está marcado 100 ohms. Aqui outro resistor fixo também, R153, 100 kΩ. Olha, resistor R155, 100 kΩ, R157, 1 kΩ ou 1K, outro R159, 47K. Desse modo você vê como é que são empregados os símbolos para representar circuitos, para representar, quer dizer, os resistores nos circuitos eletrônicos. Aqui eu mostro novamente uma placa de circuito impresso montada de um típico circuito qualquer. Observe os resistores fixos de 1/8 de watts, todos inseridos de um lado da placa, soldados do outro lado da placa. Os trimpotes, observe, olha um trimpote ali para ajuste fixo. Então essa é uma típica placa de circuito impresso com os componentes inseridos e soldados. Nestes cartões eu mostro um resumo do que foi dito aqui. Resistência, já sabemos,
mede-se em ohms. Então, ohms é a unidade de medida de resistência. E os resistores possuem resistência, então, uma quantidade de ohms. Watts é a potência do resistor, quer dizer, a potência do resistor é dada em watts. Então, watt é a unidade de medida de potência. Todo resistor tem dois valores: resistência em ohms e potência em watts. Exemplos de valores de resistência. Então, observe: 0,5 ohms, 4,7 ohms, 220 ohms, 560 ohms. Esses são valores típicos encontrados nos circuitos eletrônicos. Observe: 1000 ohms, 10.000 ohms, 220.000 ohms e 2.200.000 ohms. Geralmente simplifica-se essas designações para 0,5 ohms. Observe o símbolo do ômega. Para, em vez de escrevermos ohms, aplicamos o símbolo ômega para representar ohms. Daí simplificado: 0,5 ohms, 4,7 ohms, 220 ohms, 560 ohms. 1 kΩ, observe o K maiúsculo para representar quilo, para representar 1000 ohms. Então, 1 kΩ é uma resistência, um resistor de 1000 ohms. 10 kΩ, 220 kΩ, que significa 220.000 ohms, e 2,2 mega ohms. Mega é a palavra empregada para milhão. Em vez de escrevermos assim 2.200.000 ohms, escrevemos 2,2 mega ohms. Essas designações, estas formas aqui, você deve guardar na memória, porque você vai empregar muito durante a sua carreira profissional. Valores de potência. Observe: temos resistores na prática de 1/8 de watts, 1/4 de watt, meio watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 15 watts e 20 watts. Então, valores de resistência. Geralmente temos de alguns décimos de ohms para os resistores até milhões de ohms, aproximadamente até 20 milhões de ohms, que seria 20 mega ohms. Olha a potência simplificada: 1/8 de watts, 1/4 de watts, meio watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 15 watts e 20 watts. Aqui temos exemplos de resistores, como eles vêm especificados, com valores de resistência e de potência. Então, este aqui, 3,3 ohms, meio watt. Este outro, 10 kΩ, 1/8 de watts. 3,3 mega ohms, 1/4 de watts. 2,2 ohms, 5 watts. Potenciômetros: 10K seria 10.000 ohms ou 10 kΩ, SC, sem chave. Então, 10 kΩ sem chave, 10K com chave. Observe como a gente especifica na prática. 47K seria 47.000 ohms sem chave, 220 ohms sem chave, 100 kΩ com chave. Estes são apenas exemplos que você vai encontrar na prática. Os trimpotes são todos de 1/4 de watts. Eles vêm escritos ou especificados. Um exemplo: 470 ohms, 1 kΩ, 100 kΩ, 2,2 mega ohms.
Potenciômetros são geralmente de meio watt de grafite ou de 2 watts de fio. Ainda resumindo, resistor é o componente mais usado nos circuitos eletrônicos. Principais funções de um resistor: reduzir o valor da corrente e reduzir o valor da tensão. Então, desse modo, os resistores são empregados nos sistemas eletrônicos, nos circuitos eletrônicos, geralmente para reduzir o valor da corrente ou reduzir o valor da tensão, e muitas vezes da corrente e da tensão também. O resistor faz isso de que modo? Oferecendo resistência à passagem da corrente. A quantidade de resistência que tem um resistor é dada em ohms.